no dia em que o calendário litúrgico marca a memória de Santa Clara de Assis, hoje a liturgia da palavra convida-nos a meditarmos sobre o diálogo, sobre o perdão, ao mesmo tempo que também somos convidados a meditarmos sobre a memória daquelas pessoas de bem, que quase que não desaparecem nas nossas vidas, tornam-se imortais. O primeiro texto que nós ouvimos, extrato do livro de Deuteronômio, narra-nos a morte de Moisés. Depois de um longo itinerário ao serviço de Deus, chega ao termo. Moisés parte para junto de Deus. Esta morte, ou seu desaparecimento, deixa sentido todo o povo. E vede que choraram durante 30 dias, um mês, não é? Mas não se tratava de cumprir um mero ritual, um mero costume. Era resultado daquilo que Moisés havia semeado ao longo dos anos. Moisés era um homem de bem, uma pessoa justa. Daí que o salmista vai dizer que o justo deixará memória eterna. E realmente os justos se imortalizam nos corações e nas memórias das pessoas com quem viveram e partilharam a história. Temos presente em nossas famílias, nas nossas comunidades, no trabalho, quantas pessoas boas com quem a gente conviveu e que a dada altura o Senhor chamou-os para junto de si, mas que continuam como que vivos. Sentimos-los todas as vezes que recordamos os seus conselhos, todas as vezes que recordamos os seus bons exemplos que nos edificam, que nos fazem crescer, mas que também muitas vezes nos fazem refletir sobre o modo de proceder num dado momento. Moisés foi um líder que entendeu realmente o que é estar ao serviço de Deus e dos irmãos. A humildade era uma das características de Moisés. Sentir-se pequeno diante de Deus e estar constantemente ao serviço dos irmãos. Mesmo quando isso custasse, mesmo quando isso tivesse que lhe tirar o sono, naqueles momentos de dificuldades, em que toda a gente apontava simplesmente o dedo, criticando, murmurando, Moisés ainda assim era sempre homem que conseguia atenuar o irmão, ao atenuar os irmãos, procurando uma saída junto de Deus. Moisés torna-se para nós, pessoas do século XXI, um exemplo de líder. A humildade deve ser uma característica de um verdadeiro líder. Aquele que não faz estratificação de pessoas, aquele que conversa com toda a gente, aquele que o coração dele está aberto para todos, desde o maior ao pequeno. Esta foi uma das características de Moisés. E se virmos, vai ser ou é a característica também de Jesus. Uma outra característica, não é que o texto aqui, entre parênteses ou entre linhas, faz menção. Moisés falava face a face, diz assim a narração do texto. Este falar face a face com Deus significa intimidade. Um líder não pode simplesmente confiar nas suas competências intelectuais e humanas. A humildade passa também em ter que confiar em Deus. Então o líder cristão é chamado a confiar em Deus, a não tomar decisões sozinhas. E nós sabemos muito bem quantas vezes Moisés teve que se retirar, teve que se silenciar, não por impotência, não porque tivesse medo, mas porque não queria agir sozinho. Também nós
Nós que estamos nas empresas, nas escolas, em outros setores da vida social e na vida familiar, chamados a sermos humildes e a sermos pessoas que cultivam ou devem cultivar a intimidade com Deus. Bom, a história, a missão não termina por aqui. Com Deus é assim. Começa o serve-se do instrumento, quando cessa esse instrumento, porque chegou o momento de descansar, outros continuam a missão. Sim, ao serviço de Deus nunca podemos pensar que somos eternos, somos insubstituíveis. Nós, enquanto humanos, passamos. E se passamos, Deus providencia sempre quem vai dar continuidade a esta missão. Há uma grande tentação de pensarmos, sobretudo, quando somos responsáveis ou líderes, de pensar que somos eternos e que daqui ninguém nos tira. Mas a morte, quando chega, nos desmascara-nos, deixa-nos como que sem roupa, tornando-nos e colocando toda a nossa miséria à vista de todos, mostrando a nossa finitude, a nossa pequenez. Mas o que hoje acabamos de ouvir no primeiro texto é exemplo claro de que Deus serve-se sempre de homens disponíveis que possam continuar a missão que começou. Hoje por hoje, somos convidados também a sermos verdadeiros instrumentos que se coloquem a dispor de Deus para continuar aquela missão que começou com os apóstolos, começou com Cristo, passou para os apóstolos e que continua até nós, de anunciar a boa nova do reino dos céus. O texto do Santo Evangelho, Jesus hoje convida-nos a refletirmos sobre o diálogo, não é? Se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Não vai lá lhe ofender também. Vede? Não é que vai lá, grita com ele. Vai lá, repreende-o. Onde? A sós. Habitualmente, quando nos sentimos chocados por alguma coisa que não gostamos, nos deixamos arrastar, nos deixamos tomar pela ira, pela cólera. E quando vamos ter com o irmão, nós simplesmente lançamos espadas, palavras venenosas, disparamos mísseis com a nossa língua. E este irmão que te ofendeu pode até pedir-te desculpas, mas vai ficar como que com cicatrizes de palavras duras, daquela agressão verbal que saiu ou que veio da nossa parte. O diálogo é o caminho fundamental para poder ganhar o irmão. Cada um de nós tem uma certa responsabilidade sobre o irmão, a irmã com quem vive. De tal modo que, muitas vezes, quando alguém se desvia ou quando alguém se perde, nós também contribuímos, quer seja de forma passiva ou de forma ativa. De forma passiva, quando eu simplesmente vi o irmão a desencaminhar-se, o irmão a tomar decisões erradas, e eu me calei, fingi que não vi, fingi que não ouvi e fingi que não estava aí. E, se de forma ativa digo, de forma passiva, é naquela que eu posso fazer alguma coisa, não é? Posso fazer alguma coisa, mas eu estou nem ali, cada um se vira. Então o Senhor quer também dizer-nos entre linhas que nós somos responsáveis por cada irmão que conosco vive. Quando o irmão te ofende, a correção deve ser com caridade. É curioso que em muitas famílias as divisões começam muitas vezes a partir das correções. Ofendeu sim, mas o modo de corrigir cria depois uma parede enorme, um muro, que impossibilita a comunhão familiar, a comunhão fraterna. Por quê? Porque quem foi corrigir, quem foi repreender, simplesmente foi julgar, foi condenar, foi expor o irmão
dizendo-lhe todos os defeitos que tem. Se realmente Deus fosse assim conosco, eu acredito que ninguém teria coragem de colocar o pé na igreja para novamente se dirigir ao Senhor que está no Santíssimo. Se todas as vezes que nós ofendêssemos o Senhor não usasse de misericórdia, não fosse caridoso para conosco, ninguém teria coragem de olhar aos céus mesmo nos momentos difíceis. Sim, é um exame de consciência que somos chamados a fazer hoje, de que afinal de contas o diálogo é o caminho para a reconciliação. E hoje é dia das famílias. Há famílias desavindas por falta de diálogo, presos no seu orgulho ou nos seus orgulhos, se assim podemos dizer. Cada um quer defender a sua parte e depois cada um fecha-se no seu mundo e não há comunhão. A comunhão que o Evangelho, a comunhão que Cristo espera de cada um de nós enquanto seus discípulos. Sim, nesta resolução de conflitos, na busca de comunhão, muitas vezes sozinho não se consegue. E quando sozinho não é possível, devemos fazer recurso a outros irmãos. Daí que Jesus vai dizer: vai tu sozinho, se não te der ouvido, chama mais uma pessoa. Se não, mais uma, 3 pessoas que vão falar com ele. E muitas vezes nós procedemos de forma diferente. Preferimos, se for para buscar pessoas que possam ajudar, algumas vezes escolhemos aquelas que já têm uma imagem estereotipada sobre o indivíduo e que, mais do que ajudar, só pioram o indivíduo que está no caminho errado. Bom, Jesus conta com a nossa caridade com relação aos nossos irmãos na correção fraterna. O nosso encontro com Cristo na palavra e na Eucaristia deve realmente ser um encontro que nos transforma. E aqueles que se encontraram realmente com Jesus são aqueles que, no seu agir, usam de caridade, usam de misericórdia. O corrigir não é para humilhar, não é para pisotear, não é para matar, mas sim para levantar, mas sim para reanimar, mas sim para dar vida, para mostrar o caminho certo ao irmão que ofendeu e que na verdade não devia ter procedido desta maneira. Nas famílias enfrentamos vários desafios que muitas vezes levam anos e anos. É curioso como algumas vezes temos que ouvir uma mãe a lamentar-se: padre, o meu filho não fala comigo há 10 anos, só porque algum dia lhe chamei a atenção que não deveria mudar, ou não devia ter mudado da igreja. Isso foi o suficiente para me meter um X, que nem sequer no dia do meu aniversário liga para mim. Padre, é triste que a minha filha não fala comigo, só porque lhe chamei a atenção sobre o namorado que arranjou e que na verdade está sempre metido em sarilhos. Lhe disse que era para ter cuidado, isto foi suficiente para também cortar-me, no linguajar popular, água e luz. Bom, atitudes do gênero só criam divisões. Atitudes do gênero não edificam as famílias, não edificam as nossas relações humanas e fraternas. Pelo contrário, deterioram a nossa amizade e desfiguram-nos aquilo que desfigura a nossa identidade cristã. Porque o cristão é chamado a carregar em si a imagem de Jesus, o homem de paz, o homem de justiça, o homem de amor. Caríssimos irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a sermos homens de correção caritativa, corrigir com caridade, corrigir não para humilhar, ir ao encontro de quem nos ofendeu para mostrar-lhe o caminho e dar-nos o seu perdão. Se realmente fizéssemos isso, nós estaríamos mais unidos, porque a minha abertura ao outro é vai ser o ponto de renascimento do irmão que muitas vezes carrega uma raiva enorme para comigo,
Mas se eu realmente mostrar-lhe a face amorosa da minha parte, este irmão pode se converter, pode mudar de vida. E termino falando sobre Santa Clara, uma jovem que tão cedo, na flor da idade, fez uma decisão radical. Aos 18 anos, Clara de Assis, pertencente a uma família nobre, decide seguir radicalmente a Jesus. E para tal, era necessário até deixar o lar paterno e seguir o seu concidadão e amigo Francisco de Assis. Mas é um segmento tão radical que ele exigiu algumas coisas, como ter que alguém que está acostumado a viver no palácio, viver numa casa simples, ter que deixar as roupas de luxo para usar roupas simplíssimas. O exemplo de Santa Clara convida-nos a meditarmos que realmente todo o seguimento a Jesus implica uma radicalidade. Todo o seguimento a Jesus implica uma renúncia. E algumas vezes nós dizemos que seguimos a Jesus, mas não queremos renunciar nada. Não queremos renunciar nada. E sobretudo coisas que vão ou que estão em oposição aos mandamentos de Jesus. Santa Clara, com 18 anos, decidiu seguir radicalmente Jesus. Nós que temos mais de 18 anos, nós que já fomos batizados, precisamos continuar a caminhar e tomarmos decisões a fim de termos uma vida mais íntima de comunhão com Jesus. A meta é a santidade. A santidade se constrói todos os dias, mas se constrói todos os dias em comunhão com Deus e nunca distante de Deus, em comunhão com os irmãos e nunca de costas viradas com os irmãos. Que assim seja.